Olá pessoal, o Pastor Alan aqui com vocês mais uma vez. Estamos aqui com a nossa Escola de Fundamentos com o nosso curso Atributos de Deus, tá certo? Nós estamos na nossa quarta aula. A quarta aula fala sobre o ser de Deus e seus nomes. Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. É muito interessante sobre Deus falando a respeito dele mesmo, dizendo quem ele é, falando do seu próprio nome. Ele disse, eu sou o que sou. Então, nos nossos dias, as pessoas dão nome para as crianças, para os seus filhos, nome sem nenhum tipo de significado. Não indica nada, dá um nome, você vai pesquisar, não tem nenhum significado. Meus dois filhos, eu dei um nome para cada um, claro, né? O mais novo tem dois nomes e os nomes deles têm significado. Então, a cultura dos tempos bíblicos, dar um nome para alguém era de extrema importância. E podemos até dizer que esse carregava certo poder, pois determinaria quem a pessoa seria ou o que ela faria na sua vida. Exemplo, Simão Pedro. Simão Pedro, quando encontrou com Jesus, seu nome era Simão. João capítulo 1 fala sobre isso. Ele disse, tu és Simão, filho de João. A partir de agora, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão quer dizer cana quebrada ou cana agitada de um lado para o outro. Mas quando Jesus disse para ele, você será chamado Pedro, que quer dizer pedra, a rocha, que Simão não seria mais aquela pessoa intempestuosa, agitada de um lado para o outro, ansiosa, mas que ela seria uma pessoa firme. Então, quando Deus dá um nome para alguém, ou quando Deus falou sobre si mesmo, ele estava dizendo quem ele era. Então, estudar os nomes de Deus tem a ver com conhecer mais da sua identidade, seu caráter e a maneira como ele age. O mais incrível é que os nomes de Deus aparecem nas Escrituras, não foram dados simplesmente por ser dados assim. Vamos dar esse nome para Deus. Cada nome de Deus no Antigo Testamento, na Escritura, ele tem um significado. Mas antes de adentrarmos nos nomes de Deus, vamos fazer uma introdução ao conceito de imanência e transcendência. Isso é muito importante para quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus, nós falamos sobre os atributos de Deus. Então vamos lá. O Deus das Escrituras é o Deus que se manifesta, é o Deus transcendente, mas também é um Deus imanente. O que é o Deus imanente? Imanência fala sobre o relacionamento de Deus com o mundo criado, principalmente o ser humano. Deus age em sua sabedoria, em sua história, direta ou indiretamente, intervindo muitas vezes de modo especial. Deus é profundamente envolvido com a história do homem. Salmo 104, 23, do versículo 23 em diante, que diz, então o homem sai para o seu labor, para o seu trabalho, até o fim da tarde. Ó Senhor, que variedade há nas suas obras! Fizeste todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele se recrear. Todos esperam de ti, que lhes dês o sustento a seu tempo. Até o versículo 30. Tudo lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Então nós podemos observar a imanência de Deus, ou seja, um Deus que está acima da sua criação. Um Deus todo-poderoso, que está acima do homem, acima da criação, e que ele influencia de forma indireta e de forma direta. Deus intervém, muitas vezes de modo especial, na sua criação. Nós vemos também a sua transcendência. Deus não está preso às mesmas limitações do ser humano. Ele está assentado em seu trono,
nas alturas e é independente da sua criação, pois está sobre ela e além dela. Isaías 55, versículo 8 diz assim: que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então o Deus imanente é o Deus que se relaciona. Apesar de ele estar acima de tudo e de todos, é um Deus que se relaciona. A maior e mais bela forma da imanência de Deus, o Deus que se relaciona, foi a encarnação do seu Filho. A transcendência já é Deus, independente da sua criação, pois ele está sobre ela e acima dela e além dela. Ok? Essa é a nossa introdução sobre o conceito de imanência e transcendência. Agora vamos falar sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. O primeiro nome de Deus no Antigo Testamento é Elohim. Quando Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, estava falando de Elohim, que quer dizer Deus forte e poderoso, temido entre os homens, o Criador de todas as coisas. Outro nome de Deus é El Elyon, natureza elevada como Deus Altíssimo, que é objeto de reverência e adoração. Um dos nomes mais conhecidos de Deus é El Shaddai, ou seja, é o caráter pactual de Deus, que era usado pelos patriarcas para lembrar das promessas de Deus. Você pode encontrar isso em Gênesis 17, 1 e 2. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e farei crescer muito em número. Outro nome de Deus que nós vemos é o Adonai, é um nome bem conhecido, é o Deus governador, Senhor, possuidor. O nome Adonai dá a ideia de domínio e superioridade. Você vai encontrar isso em Deuteronômio 10, 17. Um outro nome bem conhecido é Yahvé. Yahvé é o nome de Deus mais usado nas Escrituras, ou Yahweh, como dizem alguns. Tem a ver com Deus imutável, aquele que jamais muda. Temos os nomes de Deus no Novo Testamento também. Ou seja, os nomes de Deus no Novo Testamento não são novos nomes, mas sim uma tradução dos nomes já contidos no hebraico, que são formas hebraicas na tradução grega. Um deles é Theos, que quer dizer Deus. O nome Theos é traduzido por Deus e é o que se emprega com mais frequência no Novo Testamento. Outro nome é Kyrios, que quer dizer Senhor. Depois de Theos, esse é o nome que mais aparece no Novo Testamento. Então, para concluir, estudar e ter revelação do Espírito Santo sobre os nomes de Deus nos traz um renovo em nossa visão sobre quem Ele é. Isso muda a nossa teologia e abre os nossos olhos para implicações sérias em nossa vida de devoção. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Esse é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, o que vimos hoje nessa última aula sobre os atributos de Deus, nós vimos o ser que Deus dá importância ao tipo de nome que Ele tem. Nós vimos o conceito, a introdução ao conceito de imanência e transcendência de Deus. Nós vimos os nomes de Deus no Antigo Testamento e os nomes de Deus no Novo Testamento. Espero que esse estudo abençoe sua vida, espero que esse estudo acrescente revelação à sua vida e que o seu relacionamento com Deus mude ou ele cresça, ele se desenvolva cada vez mais. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês e até a próxima.